É evidente que a primeira graça sobre essa aula sobre uma república é discutir, evidentemente, o que é república, né? Então, república você já aprendeu que é uma coisa pública, que é um governo de todos para todos. Então, num governo republicano, todo mundo deveria participar. Óbvio que você sabe que isso é a teoria, né? Na prática, o buraco é sempre mais embaixo. E essa República da Inglaterra, essa República Inglesa, ela é bem o buraco mais embaixo mesmo. Porque olha quem é o cara. Você vai lembrar desse cara da última aula. Ele foi o líder dos Cabeças Redondas, que é o periquito Oliver Cromwell, que é esse cara. Eu já começo botando a sua setinha aqui, falando que ele era um republicano moderado. Pelo amor de Deus. O que é um cara moderado? O cara moderado é aquele que não sai de cima do muro, né? É aquele que não tem uma opinião formada, é aquele não vai fundo nas coisas. Aqui eu acho que já há uma contradição, né? Porque não dá para ser republicano e não dá para ser moderado. Eu acho que é bem, sei lá, ser um rei moderado, até concordo, né? Um rei que não arruma confusão com ninguém, um rei que não é chato, um rei que pede desculpa quando aumenta o imposto. Tudo bem, eu acho que até dá. Mas um republicano moderado é difícil, hein? Porque a república é uma coisa boa, né? Deveria ser. E não dá para ser moderado com uma coisa boa. Agora, se você pegar a setinha, você vai perceber que a próxima característica do Cromwell, ela sai setinha para todos os lados, tá? Então, você lembra da última aula, né, que o Carlos I perdeu a cabeça, literalmente, né? Ele foi decapitado, e aí o parlamento decidiu que a monarquia é desnecessária. Então, se a monarquia é desnecessária, implanta-se a república. E aí você lembra também, e a gente vai falar bastante isso no terceiro ano, quando for estudar a República Brasileira, que uma das graças da república é que você, por exemplo, você vai ter eleição, você vai ter rodízio no poder, você pode falar qualquer coisa do Brasil, da República Velha, lá de trás, lá do começo do século do começo do século XX, mas ela tinha rodízio no poder. Você teve entre 1889 no Brasil até 1930, quando surgiu Getúlio Vargas, você teve uns 20 presidentes da República. Olha que legal. Ah, mas era tudo rico e só governava para eles. Ok, essa é a página 2. Mas aquela graça da República, de rodízio no poder, você tinha lá no Brasil, mesmo com todos os seus problemas. E por que eu estou falando disso? Porque crianças é aquela coisa do poder na mão, né? A gente só conhece uma pessoa a partir do momento que ela tem poder, né? Parece que essa expressão nunca esteve tão forte quando se fala de um cara como o Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell é o cara que está lá no meio da classe, da pirâmide social, é um cara, um militar que vai ser o principal líder contra o Carlos I, blá, 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 um cara moderado, ok? Bom, quando ele assume o governo, né, que ele se proclama, viu, presidente da República, tá? Ele lança um dos governos mais autoritários que você já teve na história da Inglaterra. Ele arrumou confusão com todo mundo, de qualquer classe social, certo? Ele arrumou confusão em toda a ilha britânica, com todo mundo, tá? E um governo autoritário é aquele que só ele tem razão, só ele acha que tem razão. E aí já começa a grande contradição, tá? E a grande contradição, cara, quando você for fazer um vestibular bacana, ele tem aparecido nesses vestibulares. Como é que o cara é um republicano e ele é um dos governos mais autoritários? Né? Essa tampa da panela aqui não está fechando, tá? Então, o Cromwell, ele arrumou treta com todo mundo. Mas eu já vou adiantar o spoiler da brincadeira, viu? Ele
não perdeu o poder, não, tá? Ele saiu porque ele morreu, tá? Ele não foi saído. E aí que começam as coisas loucas, né? Ele não se declarou presidente da Inglaterra. Ele se declarou, ele botou um outro termo, e aí começa o perigo, né, das ditaduras. Ele se declarou Lorde Protetor da Inglaterra, tá? E qual é o problema? Professor, você acabou de falar que a República tem rodízio no poder. Pois é. Por isso que você vai aprendendo que o papel aceita qualquer coisa, né? Lá no papel, estamos falando de uma república inglesa, mas, na verdade, a gente está falando do início de uma nova ditadura, com outro nome, né? Ele se declarou Lorde Protetor, isso foi em 1651, tá? E transformou esse cargo num cargo vitalício. Não sei se você sabe o que é a palavra vitalício, mas vitalício é aquele cargo que você vai tê-lo enquanto você for vivo. Simples assim. Então, se o periquito aqui vivesse 30 anos, que raio de república seria essa, meu Deus do céu? Certo? Ele não é da nobreza, mas ele estaria vivendo como um rei absolutista, de fato. Tá? Agora, essa já começa a graça, tá? Já começa o ruído. Só que coisa boa, pelo menos para a Inglaterra, isso aparece no vestibular também, tá? Porque eu já vi isso, e não foi no vestibular só, e eu já vi em anos seguidos, tudo bem? Quando o Cromwell vai trabalhar a questão do comércio exterior em 1651, ele cria os famosíssimos atos de navegação. E aí, qual é a graça dos atos de navegação? Importante. Talvez você não se lembre, mas eu já te falei em vários momentos que o sistema colonial, ele tinha a metrópole e a colônia, tudo bem? A metrópole explora e a colônia é explorada. Então, você pega Portugal e Brasil. Portugal pega do Brasil o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o ouro, e manda para Portugal. Só que esse trajeto, ele tinha um monopólio. Quem fazia o trajeto eram os navios holandeses. Então, a Holanda ganhava no meio desse caminho. A Holanda era importantíssima, tá? A Bélgica não existia ainda, tá? A Bélgica só se vai se separar depois, tá? Então, é interessante esse processo do sistema colonial. E por que eu estou falando isso? Porque os atos de navegação, eles vão influenciar justamente nesse pacto que se tem com a Holanda. Dizia Oliver Cromwell, todos os produtos que saírem da Inglaterra e ou das colônias inglesas, serão transportados em navios ingleses. E ponto final. Isso quebra qualquer pacto e quebra as pernas da Holanda, porque já se percebe, obviamente, que a Inglaterra já está num outro nível, que a Inglaterra está chegando em Portugal, que a Inglaterra está chegando na Espanha. Então, olha a importância do governo do Cromwell nesse sentido. Né? Ele vai trazer uma novidade importantíssima que vai favorecer a Revolução Industrial daqui a pouco, hein, crianças? Tá? Porque os navios são de quem, na maior parte? São de burgueses mercantis, são de burgueses que vão trabalhar com isso. E quanto mais navio que você tem no mar, mais dinheiro essa burguesia está ganhando. E mais dinheiro você vai ter para investir na máquina. Tá? Então, olha, é por isso que você está tendo essa aula de processo histórico, que até parece chatinho, né? Um monte de nomes, essas coisas, mas eu quero que você perceba a construção da mentalidade. Tá? Então, o Cromwell foi terrível para a Inglaterra, mas deixou esse bagulhinho dos atos de navegação aí, que são fundamentais. É evidente, né, que a Holanda não gostou disso. E como a gente está falando de seres humanos, adivinha o que aconteceu? Durou 3 anos, começou em 1651. Você teve uma guerra entre Inglaterra e Holanda, tá?
E para a Holanda, essa guerra não foi inteligente, tá? Não foi inteligente e não foi interessante, porque você também está cansado de saber que as guerras, elas custam, né? Você gasta uma grana, né? Não é simples assim. E aí, mais uma guerra na Inglaterra também vai colocando o cofre inglês mais para baixo, tá? Então, Oliver Cromwell, atos de navegação. Tá? Então, você está mandando coisas para a Inglaterra, só navio inglês. Você está tirando coisas da colônia, só navios ingleses. Tá? E aí você vai excluindo a Holanda dessa brincadeira, você vai ter uma guerra e a Inglaterra vai vencer essa guerra. Tá? O que não significa que as coisas vão estar boas dentro de casa. Por exemplo, o Oliver Cromwell teve que ter problema com a Irlanda, né, com os católicos da Irlanda, tá? E com os caras da Escócia que querem se separar da Inglaterra. Isso você tem até hoje, tá? Então vai mais grana aqui, vai mais tempo, tá? Então você, né, nesse processo de sufocar revoltas, tanto na Irlanda quanto na Escócia, tá? Em Gales você vai ter também, né? Você já está gastando coisa. Agora, o grande problema é esse aqui. Porque se você começa a falar que você tem uma república, os movimentos sociais começam a se estabelecer, né? As pessoas menosprezam o povo, mas o povo, depois de certo tempo, ele acorda, né? E ele reage, tá? Por que eu estou falando isso? Porque você vai ter dois grupos populares e puritanos daquela religião lá do calvinismo, portanto, contrários ao anglicanismo, por exemplo, tá? Mas relaxa, tá? Porque o Cromwell brigou com todo mundo, tá? Não foi só com puritanos, não. Daqui a pouco eu vou falar. Mas esses dois grupinhos, eles aparecem. Que grupinhos são esses? E aparece com os nomes em inglês, tá? São os diggers e os levelers. Em português, os cavadores e os niveladores, tá? São carreiras, são trabalhos aqui. O que querem esses caras? Olha os diggers. Eles querem reforma agrária para todo mundo. Reforma agrária, eu já te ensinei o seguinte: o governo pega todas as terras e divide em pedaços iguais para todos e não vai ter que pagar. Isso é a reforma agrária. É importante isso porque você vai ver o que vai acontecer daqui a pouquinho aqui, ó, onde está certinho. Os levelers, eles pegam menos pesado, tá? Mas é tão radical quanto. Eles querem que todos os homens votem. Todos. Não só os ricos, não só aqueles que têm poder, tá? E votem, por que votem? Uai, não é uma república? Se é república, vai ter voto. Então, os levelers, eles começam a questionar o poder do Cromwell e o poder do parlamento, que está diminuto, né? Porque se o cara vem e me fala que ele é o Lorde Protetor da Inglaterra, cadê o parlamento? Tá? E aí o que acontece? É evidente que o Cromwell vai perseguir esses caras e vai asfixiá-los. Tá? A perseguição ela vai ser terrível. A gente está falando de um momento da Inglaterra dentro de casa de uma violência fora do comum, tá? Porque o governo do Cromwell não foi capaz, né, de sustentar essas reivindicações, essas reformas populares, né, que são extremamente necessárias. Por exemplo, ele poderia ter feito a reforma agrária. Ele não fez porque não quis. Em contrapartida, ele fez o seguinte, olha que legal. Ele pegou todas as terras do rei, né, da família real, e da igreja anglicana. Confiscou tudo. Aí você pensa, oba, vai ter reforma agrária, né? Só que a reforma agrária, cara, ela não passa pelo processo do vender. Eu não vou vender terra, eu vou distribuir as terras. Aqui não. E aí, né, criança, quem tem dinheiro para comprar terra? Não é o povão. Então, quem que vai comprar terra? Uma burguesia que está crescendo cada vez mais,
O gentry, que é aquele pequeno nobre, né, que tem a pequena propriedade, e os iomens, que também são os donozinhos de sítio lá, que vão ter a possibilidade de ter uma terra maior. Tá? Então, a alta nobreza inglesa está ferrada. Só que não é só a alta nobreza. A igreja, os anglicanos, estão pé da vida com Cromwell, a população em geral está pé da vida com ele, e ele continua lá, belo e formoso. Tá? Só que ninguém vive para sempre, né? E se ninguém vive para sempre, o bonitão morre em 1658. Quem assume? O filho dele. Pô, mas e a República? Pois é. Tá vendo quando o Pro fala, quando o Pro usa o termo ruído? É disso que eu estou falando. Ok, o cara morreu. Se é uma república, o que tem que acontecer? Tem que ter eleição, concorda? Para instalar, para colocar no poder um presidente. Isso é meio óbvio, né? Isso é meio evidente. É o que os levelers querem, por exemplo, que o parlamento faça se ouvir. Tá? Os diggers são mais radicais, tá? Dig é escavar, né? Você sabe disso. Por isso escavadores, tá? E aí o que acontece? O periquito Ricardo aqui é o filho dele. Só que o filho dele é um bundão, vai. Bundão vai ser o mais suave que eu vou falar sobre o tal do Ricardo. Vamos lá, ele não tinha o carisma do pai, porque eu ia usar a palavra simpatia, mas o pai também não tinha simpatia, né? Brigou com todo mundo, né? Como é que o cara vai ter simpatia? Mas ele não tinha o carisma do pai, vai. Por exemplo, logo de cara, quando o Ricardo assume, o exército rompe com ele. O exército não apoia a subida ao poder do filho do Cromwell, que tinha sido todo aquele babado. Tá? E aí o parlamento começa a fazer se ouvir, né? Porque é para isso que serve uma república. Na república, você tem 3 poderes: o executivo, o legislativo, que é o parlamento, o executivo é o presidente, e o judiciário, que fiscaliza toda essa bagaça. Então, são 3 cabeças pensando. Tá? É o contrário do absolutismo. Só que o Cromwell está agindo como absolutista. Tá? Extremamente contraditória essa cabecinha do Oliver Cromwell. Mas o filho dele não é capaz, como o pai se mostrou capaz. Então o exército rompe e o parlamento, na hora, tá? Toma a voz, toma a frente do movimento, tá? E sem pensar muita coisa, tá? Entre outras coisas, havia um grande medo que principalmente os diggers se fortalecessem mais ainda, né? Vai que, né? E aí eles resolvem fazer sei lá, é que não existe comunismo ainda no século XVII, né? O comunismo é uma mentalidade só do século XIX. Mas já pensou se eles resolvem tomar o poder e tirar os ricos do poder? Vai que, né? Então o parlamento aprova a volta da monarquia na Inglaterra. Caramba, a República durou 8 anos. E nunca mais você teve na história da Inglaterra. É uma história muito curiosa. Tá? Daria um filme muito interessante se tivesse um diretor bacana que soubesse usar ação e chatice no mesmo filme. Tá? Daria. Mas você também fica com a pulga atrás da orelha quando você usa o termo república, né? Porque você viu tudo aí, menos república, de fato, né? Você não viu o conceito se estabelecendo. Você só viu a treta. Você só viu um cara que age como absolutista e o filho dele não tem a competência que ele teve. Então, o que o exército rompe com ele, o parlamento traz a monarquia de volta, e aí a gente já pode só adiantar, tá? Eu já deixo você estudar para matemática, sei lá o quê. Acho que matemática você já fez, né? Não fez, é depois. O que acontece? O Carlos I morreu. É a próxima, né? Tá, eu já vou parar de falar. O periquito morreu, né? Foi decapitado, e o filho dele sumiu da Inglaterra, né? Porque
um bom revolucionário mata a família real inteira, né? Por favor. Né? Mas o Carlinhos ficou. O Carlinhos ficou. Quando o parlamento aprova a volta da monarquia, manda um WhatsApp para o Carlinhos. Eu acho que ele estava na Áustria, eu acho. Carlinhos, pode voltar, meu filho. E o Carlinhos volta. Né? Então você vai ter o Carlos II governando por mais uns 20 anos. E ele é sucedido pelo Jaime II. Só que o mundo é outro. A nobreza inglesa já era, de fato, ela não tem grana, ela não tem competência para gerenciar essa nova Inglaterra, que nasce lá com Henrique VIII, 150 anos depois. Você tem todo um crescimento de mentalidade e de um grupo social, que é tal da burguesia. A burguesia agora manda na cidade e a burguesia agora tem terras, por exemplo, se aproveitaram das vendas do Oliver Cromwell. Coisas que a igreja anglicana não tem mais e que a nobreza vai ter que penar para ter de volta. Né? E essas terras que o Cromwell tirou desses caras vão ser devolvidos para os nobres? A burguesia vai aceitar devolver? Eu duvido. Então você está vendo aí mais um cenáriozinho de treta, de bagunça, mas agora a resolução que você vai ver na quinta-feira é uma resolução sem tiro na cara.